Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 15, nós vamos ler até o versículo 7. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Queremos agradecer a presença de todos. Muito obrigado por sua presença. Dizer que você é bem-vindo, você é bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Glória a Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, esse texto, se nós continuarmos, que vamos continuar daqui a pouco, o Senhor traz 3 parábolas para um único público, mas ele traz 3 oportunidades diferentes. Então o Senhor, ele apresenta 3 características de pessoas aqui nesse momento, mas é um único público. A palavra diz que estava aqui reunido publicanos e pecadores, ou seja, muito obrigado, publicanos eram judeus que prestavam serviço para os romanos, eram judeus, e essa palavra pecadores, mas eram pecadores judeus, então aqui ele estava apresentando para um grupo de judeus rejeitado, para um grupo de judeus considerado desapropriado, não eram bem-vindos no templo, não eram bem-vindos no colegiado religioso, não eram bem aceitos. E Jesus estava apresentando aqui um plano de salvação para essas pessoas, e eu estou compartilhando com vocês aqui o primeiro plano. Eu quero, dentro desse contexto do projeto de Jesus, apresentar nessa noite para a igreja esse projeto dividido em 2 partes. Ele tem 3 partes, que a segunda parte é a parte da dracma, e a terceira parte é a parte do filho pródigo. Mas eu quero apresentar a primeira. Então ele diz uma parábola uma parábola conhecida de muito tempo, de muitos anos, mas a Bíblia é tremenda, se renova a cada dia, que havia 100 ovelhas e uma se perdeu, e a palavra diz que o pastor das ovelhas, ele não deixou a esmo, ele não abandonou. Com certeza ele colocou ali no recinto, colocou em um curral, colocou em um lugar cercado, colocou em um lugar protegido, e ele saiu atrás das 99. Não é uma parábola daqueles filminhos de desenhos que nós assistimos, que a pessoa salva um ovo e deixa os 12 cair e quebra toda a cartela. Não é que Jesus abandonou as 99 e foi atrás de uma. Ele tinha 99 segura, e ele poderia relaxar. Afinal de contas, ele perdeu só uma ele perdeu, mas essa uma era importante, todas eram importantes. Por que essa uma saiu? Por que essa uma se rebelou? Por que essa uma se desviou? São detalhes que precisam ser revisados. Porém, essa uma, ela é importante.
ela tem a sua importância. Então esse é o primeiro ponto. Só tem uma, e ele decidiu ir atrás dessa uma, valorizar essa uma. O que mais me deixa gratificante nessa parábola é a questão que isso é interessante para evitar qualquer tipo de julgamento nosso. Eu não sei o que essa uma fez, por onde ela andou, o que ela aprontou. A Bíblia não discrimina até onde essa uma foi, a forma, né, da rebeldia dessa uma. Mas a parte interessante, não estou aqui fazendo nenhuma justificação de pecado, é que essa uma não deixou de ser ovelha, continuou sendo ovelha. Essa é a parte linda. Então nós lamentamos a perca, lamentamos a saída, lamentamos o desvio, lamentamos o desgarro, lamentamos profundamente aquela pessoa que não está mais conosco, lamentamos profundamente aquela pessoa que abdicou da fé, que abandonou a sua caminhada cristã. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aquela pessoa, eu acredito que ela é uma ovelha, e nós precisamos entender essa parábola, porque a palavra diz que o pastor, ele foi atrás dessa ovelha, ele foi atrás dela, e ele simplesmente só parou depois que a encontrou. Ele foi atrás dela e só parou depois que a encontrou. E a palavra diz que quando ele a encontrou, ele a colocou nos ombros, e ele a trouxe de volta para o aprisco. Você percebe que nós temos uma grande responsabilidade nas pessoas que estão distantes do Evangelho, para que elas não terminem a sua vida de uma forma trágica, como nós temos assistido. Você percebe uma lamentação da nossa parte, como nós temos nos confortado. Afinal de contas, as ovelhas que estão dentro da minha casa estão tranquilas. Afinal de contas, os meus filhos não estão me dando dor de cabeça. Eu estou bem com a minha família, e glória a Deus por isso, que também é um outro problema. Então a pessoa tende a se acomodar porque ela está bem. Então, se o outro não está bem, isso é uma questão do outro, e não é uma questão do outro. Então nós somos tentados nos acomodarmos porque estamos bem, porque estamos corretos, estamos fazendo a coisa certa, e nós temos uma série de argumentos. Ele decidiu, ela decidiu, é uma questão deles. Ele conhece a verdade, ela conhece a verdade, ou seja, não vem porque não quer, tomou uma decisão, é uma decisão da pessoa. Todas essas frases eu considero em partes corretas, mas a pergunta é: eu vou ficar assistindo a derrota daquela pessoa? Eu vou ficar simplesmente contemplando, vendo a desgraça que está aquela pessoa, e o problema é dela? Sim, o problema é dela, mas eu tenho condições de ajudá-la. Me é otorgado essa legalidade de eu ajudá-la em nome de Jesus, porque a palavra diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para desfazer os argumentos falsos e trazer as mentes cativas a Jesus. Então me é dada essa autoridade de eu lutar por essa pessoa e de eu vencer. Ou seja, porque chega uma situação, por que esse pastor pegou essa ovelha e colocou nos ombros e a trouxe? Era medo de elas se desgarrar? Não, porque ele poderia ter amarrado uma corda e ter puxado. Não era medo de a desgarrar, é porque aquela ovelha já não tinha mais força, aquela ovelha já não tinha mais capacidade de voltar, de fazer o trajeto de volta. O pastor viu o estado de debilitação que ela estava, ele viu a situação em que ela se encontrava. Ela não tinha mais capacidade, não tinha estrutura para voltar sozinho para o rebanho. Então ele precisou não só ir atrás até encontrá-la, mas ele precisou pagar um preço para arrastá-la, para resgatá-la. Parece até que nós nos tornamos abusativo, insistente, porque a pessoa não está querendo. Na verdade, muitas das vezes a pessoa, ela não está em condições, ela na verdade não tem a capacidade de decidir,
nem ela sabe o que está acontecendo com ela. Pastor, o que eu vou fazer? Vá atrás da pessoa, vá atrás, vá até ela, determine. Não, hoje você vai comigo, hoje você não vai para aquele lugar. Eu vou chegar às 5 horas, 5h30 eu chego na sua casa, o culto começa, só saio daqui depois, arraste ela. Eu cheguei a cair numa armadilha dessa e depois não caí mais. Acho que eu já contei essa história para vocês. Um grande amigo meu, o qual eu perdi, né? Literalmente foi ceifado. E eu lembro que eu o convidei para vir para a igreja e ele disse que iria só banhar. E ele foi banhar e custou. Eu disse, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, ele estava já na roda do goró, e aí disse para eu deixar para depois. Resumo da história, eu aprendi isso. Então depois eu determinei, quando eu convidava alguém para vir à igreja, que a pessoa dizia que iria, eu era aquele pegajoso mesmo. Chegava cedo na casa da pessoa, não, pode ir na frente que eu vou banhar. Diz, não, espero. Não, é porque eu espero. Eu sei que eu estou sendo chato, mas é porque eu sei que aquela pessoa não está tendo noção, e que se eu sair dali, o diabo vai enviar um mensageiro para destontear ela. Então eu fico ali até a pessoa se ajeitar para eu pegar ela. Ou seja, então esse líder, esse pastor de ovelhas, ele entendeu que aquela ovelha não tinha condições nem capacidade para fazer o trajeto de volta. Ela precisava dele. Ele não a puniu pela malcriação. Eu não estou passando pano, eu estou dizendo para você que a desordem da pessoa, a desobediência da pessoa provocou lamentação para a própria pessoa, não me prejudicou. Então não há necessidade de eu ir até na pessoa e pegar todas as suas mazelas e colocar na sua cabeça e dizer, bem que eu te disse. A pessoa já está vivendo aquele momento. Então a pergunta é, você quer deixar de viver esse momento? Você quer sair dessa situação? Você quer mudar de vida? Você quer vencer? Eu estou aqui para lhe ajudar. Você não está em condições, eu estou aqui para lhe ajudar. Essa é a moral. Então a parábola das 100 ovelhas, ou das 99, a moral é essa, igreja. É que a igreja, eu e você, não podemos nos acomodar. E o grande déficit envolvendo a igreja, de pessoas se desgarrando, é sobre isso que iremos comentar hoje. Ou seja, é um detalhe que precisa ser resolvido, precisa ser reparado. E eu quero compartilhar essa primeira parte com vocês a respeito de um compromisso que o Senhor nos outorgou, que o Senhor nos confiou, que é de nós cuidarmos do mais fraco, que é de nós pagarmos um preço por aquele que precisa, por aquela pessoa que precisa, por aquela ovelha que está desgarrada. Ou seja, a gente pode ouvir várias coisas, né? A gente pode ouvir várias informações a respeito de alegações dessa pessoa. Ignore todas elas. Considere que ela é uma pessoa que está doente, que está precisando de ajuda, e que você não vai arredar. Você não vai arredar o pé. Você vai pagar um preço por essa pessoa, porque ela lhe interessa, porque ela é importante para você. Porque as 99 já estão guardadas, somente ela está distante, e você vai fazer de tudo para que ela volte para o aprisco, para que ela volte para o lugar de onde ela nunca, jamais deveria ter saído, que é a casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.